Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá na Pauta, o podcast da Guarida Condomínios. Eu sou Lua Palácio, especialista de pessoas e cultura, e a gente tem um objetivo muito claro aqui no Tá na Pauta, que é aproximar as pessoas, conectar as pessoas que vivem o dia a dia condominial. Então, hoje a gente está em clima de homenagem, a gente está celebrando o Dia do Síndico, que é mais do que uma data. A gente sabe que o síndico é o que assume a responsabilidade de cuidar dessa casa coletiva que são os condomínios, equilibrando os interesses entre moradores, síndicos. Também falamos ali de conselho, a questão de assembleia. Ele lida com todas as situações do dia a dia e tem a missão de manter tudo funcionando. E para isso, né, para a gente fazer mais do que aproximar, a gente hoje vai ouvir histórias reais. A gente vai conhecer um pouquinho do que acontece no dia a dia dos condomínios, histórias que só síndico tem para contar, que só acontece com ele, aquela velha história, né? Só acontece comigo e eu posso provar. Então, às vezes as histórias são desafiadoras, às vezes elas são bem engraçadas. E pra gente não esquecer, a gente lida com seres humanos, né? Pessoas, a vida em condomínios, ela é isso. Então essas histórias, elas vão contar um pouquinho de como funciona esse dia a dia. Pra gente começar, então, eu tenho aqui comigo hoje o Hércules, que vai dividir a condução dessa conversa comigo. O Hércules é administrador, ele tem MBA em vendas e negociação e resultados de alta performance. Atuou por 6 anos no agronegócio, atendendo cooperativas serialistas do RS. Liderou a expansão da Loft no sul do país e hoje ele lidera a GSF Guarida Soluções Financeiras, com foco em crescimento de negócios. Então, Hércules, seja muito bem-vindo ao Tá na Pauta. Valeu, Luan, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui hoje, nesse dia tão especial, né, para nós, administradora de condomínios, Guarida, e também para o mundo condominial. Bora lá, então, ouvir, né, excelentes histórias aí e também aprender com o nosso convidado de hoje. E a gente aprende bastante, tá? É verdade. Essa é a realidade, né? Nosso terceiro episódio, eu já aprendi várias coisas bem interessantes aí. Desde coisas legais, né? Falando aí de LGPD, por exemplo, até sobre os nossos parceiros, né? E Verdade. o síndico é o nosso parceiro. A Guarida, como administradora, tem eles como parceiro muito forte na administração. E para isso, então, a gente tem aí um convidado mega especial, né? Então, ele deixa o nosso episódio também especial. A gente recebe o nosso síndico convidado, que é o Renato Braga Vinhas. O Renato, ele tem 43 anos, ele é defensor público federal há 16 anos e atualmente ele atua como assessor adjunto da assessoria de consultoria jurídica da Defensoria Pública Geral Federal. Bastante coisa. Além da carreira jurídica, ele também assumiu e abraçou a sindicância do Edifício Madeiro, onde ele está no 3º mandato como síndico, somando aí 2 anos e 8 meses de gestão, caminhando para 3 anos. Então, Renato, seja muito bem-vindo ao Tá na Pauta. Muito obrigado, agradeço, né, a escolha aí do meu nome, né, para representar essa classe, digamos assim, de síndicos, né, que lutam muito pela melhoria dos seus condomínios. Que maravilha. E realmente, né, a melhoria é no dia a dia, a vida em condomínios ela não é tão simples quanto as pessoas pensam. Então, ter um síndico aqui que vive isso e ainda por cima tu é morador, né? Então, tu traz uma visão muito privilegiada, considerando os dois lados da moeda, né, Renato? Então, pra gente começar, conta pra gente aí como é que começou essa aventura, considerando a tua entrada como síndico, né? Tu escolheu, tu te candidatou, foi aquela história... só tinha eu lá, era o que tinha, acabou que sobrou pra mim. Como que foi isso? É um pouco disso, né? Então, surgiu, eu resido nesse condomínio há 4 anos, né? Então, é um condomínio que já tem 13 anos, né, de sua existência. No primeiro ano, então, já entrei no conselho, né? Então, entra um pouco essa... olha, não tem ninguém para assumir o conselho, né? Para síndico, a gente sabe que, na prática, ninguém quer assumir tamanho ônus, né? E responsabilidade no condomínio. Então, no primeiro ano como morador, acabei assumindo como conselheiro e acredito que o síndico atual, né, na época e hoje atual subsíndico, acredito que verificou na minha pessoa essa vocação, essa dedicação com o condomínio e me incentivou, né, a assumir como síndico. Eu acabei assumindo,
essa experiência como síndico e penso que a minha experiência na gestão pública, né? Fui chefe aí quase 3 anos da unidade da Defensoria Pública da União em Porto Alegre. Então, com essa visão, acredito, estratégica de gestão, transparência e resolução de conflitos, que no direito a gente é o nosso dia a dia, resolução de conflitos, lidar com esses interesses, né? Às vezes contrapostos, né? Eu acho que isso realmente me trouxe já um pouco expertise já para fazer essa gestão mais na iniciativa privada dentro do condomínio. E Renato, quando tu assume como síndico, tem algumas coisas assim que, da Defensoria Pública, acredito, né, que tu sempre lidou com conflitos, sempre teve algumas coisas que tu tinha que mediar, e como síndico, qual foi o choque de realidade que tu teve? Se é que tu teve algum choque de realidade, como tu já era conselheiro, acredito que tu já lidava no dia a dia do condomínio, mas teve alguma surpresa, algo que tu não esperava, algo assim que te surpreendeu nisso? Ou tu já contava com algumas coisas, tu já esperava mesmo o que a sindicância iria te proporcionar? A grande experiência que eu trouxe da iniciativa, né, da gestão pública foi justamente nessa gestão contratual. Então, enquanto gestor de inúmeros contratos no estado do Rio Grande do Sul, fazendo essa fiscalização, esse gerenciamento de contratos de manutenção predial, né, de vigilância, de contratos de manutenção de elevador, de terceirizados de modo geral, acho que isso trouxe uma boa experiência em lidar com empresas, com a terceirização no serviço público, isso ajudou bastante, né? Mas eu vejo que a rotina também na gestão condominial exige muito essa necessidade constante de planejamento, né? Eu acho que o foco aqui que eu venho a trazer é planejar, né? Planejamento dentro do condomínio é o fundamental, ou seja, não basta resolver problemas, é preciso antecipar situações, criar cronogramas de manutenção preventiva e organizar assembleias, eu digo eficientes, né? Não basta pautar assuntos que, de antemão, a gente sabe que não teremos um quórum necessário para aquela aprovação. Então, isso exige dedicação da gestão, né? Já preventivamente, né, buscar antecipadamente os condôminos, demonstrar a necessária, né, melhoria que a gente quer implementar, né? Para que haja uma assembleia efetiva, né? Que a gente consiga aprovar e demonstrar de uma forma, portanto, antecipada, ou seja, que tenhamos os votos necessários para quando chegar no momento oportuno na Assembleia, a gente consiga implementar essas melhorias. Eu acho que muito um gancho que tu comentaste aí, acho que é muito importante também o conhecimento do síndico, né? Quanto não só o regimento interno, mas a convenção do condomínio, o que é preciso, às vezes, para mexer na convenção do condomínio, às vezes precisa ter 2/3 dos condôminos presentes, né? Então, às vezes tu convoca uma assembleia, tu sabe que não vai ter nem metade do quórum necessário para fazer uma aprovação, e aí tu vai lá, tu faz boa parte dos condôminos perderem tempo na assembleia, uma coisa que tu sabe que tu não vai conseguir aprovar, e aí fica, às vezes, tu faz uma assembleia para convocar outra assembleia e não se decide nada, né? A gente tem experiências, eu presencio muitas assembleias lá pela Guarida, e já fui em assembleias que eram para marcar outras assembleias, né? Que é o famoso no mundo corporativo, né? O jargão faz uma reunião para marcar outra reunião. Só que às vezes uma reunião é por meet, uma assembleia é presencial, que tu tira as pessoas às 7 horas de casa para fazer outra assembleia, né? Então, isso é uma ineficiência do síndico, né? Então, muito legal que tu comentaste, acho que é bem importante isso e fica o recado pro pessoal. E não é só a parte burocrática, né? Tem os desafios do dia a dia. Nem tudo são flores. E considerando esses desafios do dia a dia, trazendo até um gancho como do que tu trouxe, do que o Hércules trouxe, né? Nessa questão das assembleias. Acredito que um dos desafios seja esse engajamento das pessoas, né? Como é que tu consegue entender isso no dia a dia, considerando tu sendo um morador e tendo que trazer essas pessoas para uma assembleia que vai definir coisas que são desafiadoras ali para o condomínio. Exato. Esses desafios eu gostaria de pontuar aqui é lidar com o equilíbrio, né, das expectativas dos moradores, lidando com o orçamento apertado, né, a fim de implementar essas melhorias necessárias. Esse justamente a gente só vai conseguir fazer uma gestão plena com resultados se a gente conseguir equilibrar todos esses pontos, né. Destaco também a necessidade dos desafios que é justamente a transparência e profissionalismo na gestão, ou seja, a gente implementou no condomínio de forma trimestral expormos todas as melhorias que estão sendo realizadas, né? Porque às vezes para muitos condôminos tem aquele mito de que o síndico, né, não faz nada, essa gestão, o zelador, o que ele faz. Então, a cada 3 meses a gente demonstra num documento bastante extenso como era e como está ficando, né, a área condominial. E assim como
também na parte contratual também, que não aparece, mas vai aparecer nas contas, né, nas melhorias, justamente lidar com novos contratos, né, trabalhar uma redução em todos os contratos, seja do gás, seja da questão dentro da portaria, né, da vigilância, e todos os contratos em torno da manutenção dos elevadores. Então, esse planejamento, né, antecipado e já trazer para conciliação todos esses contratados do condomínio faz toda a diferença, mas a gente precisa, não basta fazer, né? Precisamos demonstrar que foi feito. E tu acha que isso aumentou o engajamento do pessoal, considerando o que é necessário para se aprovar hoje as pautas numa Assembleia? Eu acredito que os condôminos já têm mais ciência do que a gente tem feito um trabalho sério, né? Uhum. Reduzindo valores e fazendo mais, né? Então, esse engajamento, isso faz com que eu acho a gente consiga hoje aprovar, né, grande parte dos anseios aí da parte da gestão, a gente consiga aprovar em Assembleia, mesmo tendo um quórum qualificado, né? Então, um ritual de gestão que tu criou, ele já criou mais confiança, mais credibilidade e já te facilitou. Tu construiu isso, né? Perfeito. Então, no início, tendo quórum, às vezes, de 2/3 para aprovar uma melhoria, né? Por exemplo, uma reforma grande no salão de festas, por exemplo. Então, naquele início de gestão, né, as pessoas não tendo credibilidade ainda, né, e confianças no trabalho, por desconhecer, fez com que a gente tivesse um engajamento maior no início. Ou seja, aquele batendo de porta em porta em cada condomínio, sabendo que a gente sabe quem vai e quem não vai à Assembleia, né? Então, aqueles que não vão, e a gente sabe que são pessoas que querem a melhoria do condomínio, é fundamental que a gestão bata de porta em porta antecipadamente para que consiga realmente mostre a melhoria que a gente quer fazer, qual vai ser o custo daquela chamada extra, e se ele optar, né, que acha que é interessante, nos concede uma procuração. Então, a gente já ia basicamente para várias assembleias com realmente o pessoal ou acabou sabendo, né, durante a assembleia, ou aqueles que não vão já sabiam, né, de todas as melhorias, o custo de tudo aquilo ali, e estando ciente, né, tendo a sua anuência, nos concedia a procuração. E hoje, acho que esse engajamento faz com que hoje uma assembleia que é convocada, aqueles que já não podem, eles já procuram, né, a gestão e já passam a procuração, né? Então, meio que inverteu essa lógica de a gestão, né, o síndico bater de porta em porta hoje, os condomínios que acabam já vou te passar a procuração porque eu não consigo ir à assembleia. Isso eu acho muito legal, porque assim, né, hoje no Brasil, talvez o maior patrimônio e o maior sonho das pessoas ainda é a conquista da casa própria, né? E quando a gente fala em condomínios, o síndico ele fica responsável por administrar o maior patrimônio que a pessoa conquista em vida. Né? E às vezes a gente não dá importância para o papel do síndico, né? Algumas pessoas, né, não dão importância. Eu dou muita importância para isso, tanto que eu trabalho com isso. Mas algumas pessoas não dão importância e o síndico está ali administrando a maior conquista que aquela pessoa vai ter em vida, que é a casa própria. E quando tu fala, né, dessas melhorias, tu tá valorizando o imóvel da pessoa, que é a maior conquista daquela pessoa. Então, tu fazer essas melhorias, tu conseguir proporcionar isso para ela, tu tá mostrando para ela, olha, a gente vai fazer uma reforma no salão de festa, uma reforma no playground, uma reforma no estacionamento, uma coisa que vai estar valorizando o teu imóvel. Né? Daqui a pouco tu tá colocando teu imóvel para alugar, tá dando um upgrade no teu imóvel, tu tá valorizando aquele bem. Então, acho que isso é muito importante e é sim papel do síndico estar valorizando o empreendimento como um todo, né? Acho que a gente às vezes também confunde que o condomínio ele não tem que dar lucro. Né? O condomínio nada mais é do que tu arrecadar, pagar as contas e manter lá o condomínio em pleno funcionamento, funcionando cada vez melhor, né? É verdade. Na verdade, até considerando isso, esses investimentos, essas negociações que são feitas, inclusive o poupar, fazer mais com menos, eles são também uma forma de melhorar a vida dos condomínios, né? Eu dou um exemplo do meu condomínio, onde eu moro hoje, eu tô lá há 4 anos e a gente tem visto melhorias acontecendo desde que a administradora começou a atuar muito próximo do síndico. Porque nitidamente tu tem muito conhecimento e técnica e tu sabe o que tu está fazendo. Mas para aquele síndico morador que ainda não tem esse conhecimento é mais difícil. Inclusive considerando aí, né, depois de 2 anos e 8 meses, são quase 3 anos que tu está nessa função, quais tu considera aí que são os maiores aprendizados? Aquilo que daqui a pouco tu errou, mas talvez por inexperiência ainda, mas que hoje tu faria diferente. Eu poderia destacar nesse ponto essa necessidade constante de paciência, né? Muita negociação e empatia, acho que são as palavras-chave para que a gente consiga fazer uma gestão plena. Saber que cada pessoa tem o seu perfil e que a gente
precisa saber lidar com cada um deles, né? Famoso jogo de cintura. Exatamente. Então, saber também nessa empatia, né? Nessa paciência e essa muita negociação, saber que também por quórum qualificados, né? De aprovação de muitas benfeitorias, a gente precisa também do voto, né? De praticamente todos. Então, isso faz com que haja, saber esse jogo de cintura, né? E demonstrar realmente a real necessidade daquela benfeitoria e valorização do patrimônio, como pontuaste, né? Eu acho que hoje os empreendimentos, todos têm conhecimento, estão extremamente elevados os valores hoje. Um apartamento, né, novo sendo entregue hoje na planta, né? Então, nada melhor do que a gente valorizar o que tem, né? Ou seja, o custo vai ser baixo e as melhorias são enormes, né? Então, realmente, essa é a minha visão estratégica no condomínio, né? Deixar o condomínio, quem entrar no condomínio tem ideia, pô, esse condomínio foi entregue há 1 ano? Não, ele tem 13 anos, né? Ou seja, mostrar como se ele tivesse sido entregue há pouco pela construtora. A diferença que faz uma boa administração, né? Sim. E uma boa condução do síndico. Com certeza, para as pessoas, principalmente que valorizam seu imóvel com a intenção de futuramente até vender, isso faz toda a diferença, né? Porque não é só o interno do imóvel, tem essa parte externa. E fazendo um gancho nisso, Renato, antigamente as pessoas, elas tinham acho que no tempo dos nossos pais, nossos avós, a gente mais ou menos regula de idade aqui, a gente se tinha no Brasil uma média de idade aí de ficar no mesmo empreendimento, do mesmo apartamento, mesma casa, enfim, mesmo imóvel, 20 a 30 anos, né? Se comprava a casa própria e lá se criava os filhos, às vezes os netos, aí se herdava e etc. Isso mudou muito, né? Principalmente com acesso à linha de crédito, Minha Casa Minha Vida, que veio, etc. Hoje não, hoje se mudou muito, então tem cada vez lançado mais empreendimentos, as pessoas têm feito tanto um up quanto um downgrade, né, dos empreendimentos, dos imóveis. Então, é muito importante ter sempre o teu imóvel valorizado, porque tu compra um imóvel, daqui a pouco tu, melhorei de vida, quero comprar um pouco melhor. Tu sai, tu precisa vender. Então, por isso que também o mercado imobiliário está cada vez mais aquecido. Então, tu ter o teu imóvel valorizado é muito importante. Isso também é papel do síndico, estar ali mantendo aquele imóvel valorizado, né? Então, acho que isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho que tu tem feito lá no teu condomínio, tem sido muito bom mesmo. E obrigado. Gostaria de destacar também aprendizado, mas que eu já exerço isso há muito tempo também na gestão pública, de que os problemas, quando eles surgem, eles têm que ser resolvidos de forma imediata. Assim, quem me manda um WhatsApp, qualquer morador me mandar um WhatsApp, em minutos eu vou responder. Então, eu nunca deixo o trabalho acumular, né? Então, ou seja, essa resolução de problemas, ele tem que ser imediata, né? Uma infiltração, já vamos atacar essa infiltração. Que depois gera uma bola de neve, né? Começa um problema, outro problema, tu não sabe nem por onde começar. E inevitavelmente, se os problemas se acumularem, ou seja, na reparação desses danos, inevitavelmente será praticamente impossível fazer benfeitorias. A gente não vai conseguir avançar nas melhorias. A gente vai ficar só atacando, né, esses problemas. Então, trabalhar de uma forma, ou seja, quando tiver que reparar, que seja célere a reparação, e já trabalhar sempre pensando já preventivamente para que aquilo não ocorra mais, né? E de uma forma para que a gente consiga não ter problemas mais, né, corretivos, e aí que a gente consiga avançar nas melhorias, né, das áreas condominiais. Fazendo a coisa certa na hora certa. Perfeito. E claro, a gente sabe que muitas vezes depende de processos, de fornecedores, né? Mas ainda assim esse olhar humano, porque são pessoas, o olhar humano pensando no que a pessoa está passando, o quanto aquilo, uma infiltração, por exemplo, pode impactar os móveis sob medida que a pessoa investiu muito para conquistar, para conseguir deixar o apartamento valorizado, inclusive, né, considerando todo esse contexto que a gente vem trazendo. Mas, continuando então, Renato, falando sobre mitos, né? Tem alguma coisa assim que tu acredita, algum mito que deva ser derrubado, que as pessoas acreditam firmemente que o síndico vive ou já passou, mas que não, na verdade não é tudo isso, ou é tudo isso? O mito, como eu já destaquei, um deles seria o que o síndico não faz nada, né? Ou seja, basta assinar papéis. E não é muito mais do que isso, né? Ou seja, já até pode algum síndico fazer isso, mas inevitavelmente o condomínio vai dar 1, 2, 3 anos, o empreendimento vai estar, né, extremamente precário, ou seja, depois uma nova gestão vai passar muito trabalho e o custo vai ser muito mais elevado para conseguir reerguer aquele empreendimento. Então, esse é um grande mito, ou seja, exige uma dedicação constante, conhecimento variado também, seja jurídico, né, administrativo e técnico também. A gente acaba sendo, minha área é jurídica, né, então, claro, me facilita muito a análise contratual,
essa gestão administrativa aprendi um pouco, né, lidar com contratos, renegociar contratos um pouco na gestão pública, e a parte técnica virei engenheiro muito, né? Então, eu procuro antes de chamar uma empresa, ocorre uma infiltração, vou eu junto com o zelador, o assessor predial, vamos nós tentar identificar. Não adianta chamar uma empresa de fora que vai nos cobrar caro, a gente sabe disso, e às vezes não vai exatamente já de pronto descobrir qual é exatamente o problema, infiltração, por exemplo. Então, a gente procura fazer vários testes, né, ou seja, com custo zero. Porque se a gente também arcar, simplesmente chamar a empresa, pode ser fácil, né? Também que terceiriza. Mas aí o caixa, logicamente, do condomínio vai sofrer e a gente não vai conseguir implementar nenhuma melhoria no condomínio, né? Sempre a gente vai ficar negativado, sempre correndo atrás desses problemas. Então, a gente procura resolver dentro da gestão, basicamente com custo zero, essas melhorias. Então, esse seria um primeiro mito. Gostaria de ser o que o síndico não faz nada, né? E outro de que o síndico ganha bem, né? Ou seja, é uma remuneração simbólica, né? A gente acaba fazendo por amor e valorização do patrimônio, né? Então, eu me apego muito a valorizar o meu patrimônio, né? Inevitavelmente, eu estou valorizando o patrimônio de todos que residem no condomínio, né? Então, isso que traz para o síndico morador, e eu acabei descobrindo esse termo síndico orgânico, que eu desconhecia, né? Quando foi contratado pela Guarida, de que o síndico morador, ele tem esse viés aí de valorizar o seu patrimônio, né? Isso eu acho que tem que ser o objetivo realmente. E que um outro mito, eu acho que você não conseguirá o síndico não conseguirá efetuar todas as benfeitorias que são necessárias para o empreendimento. E aqui eu digo mito por quê? Porque com dedicação, empenho, né, realmente tu vai conseguir buscar, como eu já pontuei aqui, convencer os condôminos de que é necessário fazer aquelas benfeitorias, né? E como eu disse, hoje se inverteu, né? Hoje os condôminos procuram para trazer procurações e querer fazer essas benfeitorias, mesmo tendo chamada extra. Tu não quer virar síndico profissional e ir lá pro meu condomínio? A gente tá precisando, vou te dar um exemplo, né? O nosso condomínio lá só pode ter um ar-condicionado no apartamento. Só que... Por apartamento, só um? Um. E o negócio o tempo, o clima, aquecimento global, as coisas estão acontecendo, então não tá dando conta, né? Sim. E aí as pessoas vão para a Assembleia, não vão o suficiente para votar da forma que precisa para aprovar que se tem esse segundo ar. Aí, note que o nosso síndico lá, por exemplo, ele é um síndico orgânico também, né? Mas o pensamento dele vamos aprovar em Assembleia. E aí vem um morador no WhatsApp falar assim, pessoal, por que primeiro a gente não traz um técnico para ver a viabilidade elétrica e técnica antes de votar? Porque, olhando para as pessoas, a gente trabalha com o quê? Com a expectativa e com a frustração. É verdade. Entendeu? Então, de repente, né? Pensa em virar um síndico profissional, a gente te contata lá. Vamos fazer um movimento. E, Renato, tem algo na função de síndico que tu só descobriu vivendo e antes de tu responder... Eu imagino que na defensoria tu lidou com diversos problemas complexos, mas nada tão complexo quanto um cachorro latindo meia-noite e teu WhatsApp tocando, mandando, pedindo, implorando que tu fizesse o cachorro parar de latir num apartamento que tu não tem acesso, né? Tem algo assim que eu não imaginava que eu ia ter que lidar, sei lá, com um salto alto, 7 da manhã batendo e o pessoal me ligando, cara, vem resolver aqui que a vizinha de cima tá sambando com salto alto. Tá dançando flamenco a dança, né? Flamenco a dança, tá aqui em cima e eu não consigo dormir e eu tô de folga. Tem algo assim, só vivenciando mesmo, tu aprendeu ou não? As situações são corriqueiras dentro do condomínio, mas eu acho que a gente, dentro da nossa relação condominial, acho que é bem tranquilo lá com relação a essa questão de barulho, né? Eu acho que não tem uma reclamação demasiada nesse aspecto. Eu gostaria de trazer uma situação mais inusitada aqui que surgiu, que quando eu assumi como síndico na Assembleia, 4 dias depois, teve um grande sinistro no condomínio. Uma grande chuva, né, em Porto Alegre, e fez com que eu, de madrugada, fosse acionado, já há 4 dias de mandato, que a nossa academia tinha desabado o gesso, televisão, ou seja, e tinha e a academia estava completamente inundada, né? Então, quando eu cheguei na academia, aquilo tudo derrubado, televisão, né, sem luz. Então, para mim foi uma situação assim, uma visão de
terror, realmente, naquele momento. O que eu estou fazendo aqui como síndico, né? 4 dias de mandato. E agora? Vou começar por onde? E eu acho que aquilo ali começou naquele momento, no outro dia, parou um pouco a chuva, e eu resolvi, aí começou a minha gestão proativa, de botar a mão na massa, né? Quem me conhece, eu tô precisando apoiar, carregar pedra, pegar a vassoura, limpar, eu faço, né? Então, dentro do possível. Então, já no final de semana, no outro dia, amenizou a chuva, eu fui pro telhado, né? Comecei a tirar telha para tentar identificar... Subindo no telhado, porque justamente para tentar identificar esse shaft que correu essa água do telhado até a academia. Então, eu queria tentar identificar e justamente amenizar aqueles danos, né? Continuava correndo água. Inevitavelmente, algum resquício dessa água também estava entrando em alguns apartamentos. Então, a minha ideia já naquele momento é tentar amenizar aquela água para que não causasse mais danos ainda em algumas unidades condominiais e, inclusive, na academia. Então, já a partir dali, a gente começou a minha gestão mais proativa, ou seja, puxando telha, identificando o encanamento, o calho, o que estava acontecendo, ver onde é que estava surgindo infiltração, né? Já estava com pano, balde, tentando secar para amenizar essa água. Com aspirador também, peguei com condomínio aspirador, né? Coloquei uma extensão, aqueles de água para puxar aquela água que estava realmente descendo. Então, a partir dali, acho que é uma situação inusitada. Por 4 dias, eu disse, o que eu estou fazendo aqui, né? Como... Um choque de realidade, né? O primeiro grande choque? Foi o primeiro. E depois tivemos alguns... Não, melhor. Depois acabei passando por questão também, acho que como eu disse, eu já passei por questões de água, né? Infiltrações. Fumaça de lareira e churrasqueira em várias unidades, né? Tentando identificar onde estava rompido o duto. Também é um problema difícil. Sim. E também vazamento de gás, né? No hall de gás muito perigoso, né? No nosso hall social, tentar identificar também onde é que estava o gás e tentar, inclusive, seria fazer o conserto, teria que basicamente quebrar todo o hall social, e a gente acabou, né, fazendo por uma conexão por fora do condomínio, que ficou aparentemente invisível, mas que acabou solucionando o problema, ou seja, passei já por infiltrações, né, questão de fumaça e gás. Mas hoje outras infiltrações que tinham, né, às vezes nas garagens e tal, a gente já tem esse conhecimento de onde pode vir, tal, já consegue já identificar e solucionar, e já trabalhar hoje naquele ponto preventivamente, né. São 3 anos, né, muita coisa exato. aprendeu e a gente aprende, e na próxima a gente já sabe mais ou menos como exatamente. conduzir. E aí já trabalhamos no telhado bastante, né, manutenção, calhas algerosas e tudo mais. Telhado, sim. Isso é perigoso. E é bem difícil o síndico ter essa proatividade dele lá resolver, né? E subir no telhado e ir atrás. É bem raro, inclusive, né? E me diz uma coisa, Renato. E conflito entre moradores lá? Bem tranquilo, assim? Porque vai ser uma raridade esse teu condomínio aí. A gente sabe o que acontece, né? Mas eu vou dizer que eu acho que ali a gente pode ser até uma exceção, né? Inclusive, todo final de ano a gente faz tem agora dia 30 de novembro, faremos uma confraternização dos condomínios no salão de festas. Então, uma festa com banda e tal. E mais da metade dos condomínios vão, né? Então, momento de confraternizar todos e não restabelecer. Não só os problemas do condomínio, mas também tem que trazer a festa também. Pro exato. Pessoal. Que bacana, que bacana. Bom, e considerando, né, o lado bom, porque tudo tem um lado bom, o que é mais gratificante para ti, considerando esses 3 anos aí como síndico orgânico? Ver as melhorias que foram implementadas, né? Eu destaco aqui, ou seja, e consequentemente essa valorização do patrimônio de todos, né? Eu destaco aqui alguns espaços, né, realmente condominiais, de que todos acabam usufruindo, como o salão de festas foi integralmente reformado, né? O playground também foi inteiramente reformado, a quadra poliesportiva também, academia também teve um grande upgrade que a gente conseguiu em termos de aparelho, também piso, né? O espaço kids também está fazendo grandes melhorias. Então, toda essa parte em termos de melhorias, né? Eu acredito que isso traz, para mim, uma gratificação, né? Por aquilo que eu imaginei, né? Trazer, como eu disse, um prédio de 13 anos, alguém entrar no prédio e dizer, esse prédio foi entregue agora o ano passado, é novo, né? Então, isso acho que traz essa valorização. Isso, para mim, é gratificante, né? Como eu disse, não é longe de ser da nossa remuneração, né? Uma isenção de taxa condominial. Mas isso é valorizar o patrimônio, né, meu e, consequentemente, todos os demais condôminos. E valoriza o teu trabalho, tudo que tu fez, a confiança que tu conquistou, o apoio que os moradores te deram. Então, é gratificante saber que tu conseguiu conquistar tudo isso com o apoio de quem vive aquilo, né?
de quem vive esse Exato. dia a dia. Eu ia te fazer uma pergunta que até estava aqui, meio uma piada por mim, que era a questão de teu relacionamento teu com o restante dos teus vizinhos, né? Porque o síndico morador, ele tem muito aquela questão, né? Pô, como é que eu faço para cobrar o meu vizinho e no outro dia eu vou estar na academia com ele, né? E como é que é essa vivência, né? Sendo síndico e também ao mesmo tempo, porque tu exerce 2 papéis dentro do condomínio. Tu é vizinho e tu é síndico. Exato. Mas agora que tu me falou que vai ter até uma festa, né? Então eu até fico assim, ó, relação boa, né? Mas quero mesmo assim te fazer essa pergunta. E também fiquei com uma outra pergunta agora sobre a festa. Mas primeiro eu vou te fazer essa. Como que é essa relação tua com teus vizinhos? Sendo síndico lá. Eu acho que a relação é ótima, né? Mas eu poderia trazer aqui que nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Não vai ser o Exatamente, síndico que é agradará, né? Então, inevitavelmente, vai ter, né, 1, 2, 3 dentro do condomínio de 42. Acredito que a gente, né, está fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, né? Então, inevitavelmente, e eu tento também, né, trazendo também da gestão pública o princípio da impessoalidade, né? Publicidade, mas da impessoalidade, ou seja, né, ocorrendo alguma infringência, né, por parte do nosso estatuto, né, causado algum dano, ou seja, é dever do síndico, né? Não é um poder-dever do síndico impor a penalidade, né? Seja notificação, uma multa pecuniária, né? E em caso de danos a gente realmente cobra, né? Isso eu acho que para a grande maioria dos condôminos, logicamente, é o que eles querem, né? Não tem por que o caixa do condomínio arcar com danos que foi causado única e exclusivamente por um condômino, né? Ou seja, compete a ele reparar esse dano. Então, mas inevitavelmente alguns vão entender como, né, alguma sanção, né, Perseguição. uma perseguição, né, Algo e pessoal, longe né? disso, né, a gente faz e tenta fazer, logicamente, isso com todos, ou seja, a gente tendo a materialidade do dano e a autoria, porque nem sempre a gente consegue descobrir a autoria, né, a gente, é da nossa gestão a gente realmente notificar, multar, seguir o que diz a convenção e o regimento interno, ou seja, se tem a convenção e o regimento interno, deve ser aplicado, o que tem que ser seguido, né? Se começa a flexibilizar para um, para outro, aí acho que o síndico, né, vai perder a sua coerência, né, na sua gestão, e aí eu acho que, logicamente, acredito que o trabalho vá por água abaixo. Aí. E já aconteceu de alguma vez insinuarem favoritismo, algo que tu tenha beneficiado algum outro morador quando ocorreu alguma situação, ou não? Não tenho isso. A gente pode ser que tenha esse pensamento, mas logicamente não foi aplicado a penalidade, né? Justamente por, às vezes, nós não termos um dos requisitos, ou a materialidade ou a autoria, né? Às vezes a Câmara não identifica o causador daquele dano, né? Ou a gente não tem a certeza de que foi ele realmente. A gente pode acreditar, eu acho que tudo leva a crer que foi ele que aconteceu nesse fato. Mas se eu não tenho realmente a prova, né? E a certeza, não há como a gente fazer essa penalização. É um cuidado que tem que se ter, né? Comigo já aconteceu, por exemplo, de me chamar o síndico, né? Olha só, estão reclamando de barulho de obra no teu apartamento. E eu não estava nem em casa, eu estava em Viamão. Aí eu, né, mandei a localização, ó. Não tô em casa, é impossível ser do meu. Sim. E aí no outro final de semana, eu descobri de onde vinha. Do apartamento de cima. Porque alguns condomínios têm a questão da acústica, né? Então, como que tu vai provar? Né? Às vezes, filma. Não significa que seja realmente o apartamento de cima, daqui a pouco era do lado. Né? A gente não tem como ter todo esse cuidado e conseguir provar as coisas também que nos falam, né? Eu acho que é bem complexo. Eu tenho uma história que é um pouco curiosa, assim, de uma síndica moradora num condomínio que nós estávamos captando para Guarida. E ela, a síndica moradora, alguns anos de um condomínio bem grande aqui de Porto Alegre. E ela, a questão de inadimplência, né, começou a fazer uma cobrança com os vizinhos, né, com os condôminos do condomínio dela. E ela fez uma cobrança para um morador, né, e ela foi na academia um dia, né, fazer a aula de zumba na academia. Nunca me esqueço dessa história, fazer aula de zumba. Academia no condomínio. No condomínio. E aí um professor de zumba 2 vezes por semana lá dá aula de zumba. E ela foi lá, chegou 10 minutinhos atrasada, e aí já tinha começado a aula, e enfim, o professor fez aquela pausa para água. Na hora de fazer pausa para aula, uma das vizinhas foi lá e queria arrumar confusão com ela, dizendo, olha só, tu mandou uma mensagem pro meu marido, assim assado, cobrando o condomínio. E ela se sentiu acuada e disse, não, pegou a água dela e foi embora, a síndica, né? E depois ela falou, Hércules, eu nunca mais fui na aula de zumba, porque eu me senti acuada, fui cobrada na frente de todo mundo, e quem estava devendo o condomínio era a pessoa que me
atuou Sim. na aula. E ela disse, eu não fui mais aula de Zumba, e depois deixou a sindicatura, no fim do ano entregou o cargo, né? Já era o fim do mandato dela, entregou. E ela disse, é ruim, né? É ruim tu fazer essa cobrança, assim, né? Eu já ouvi, também participei de um outro podcast uma vez, e tinha um síndico também participando, e ele disse, eu tenho muito cuidado na hora de cobrar o vizinho, porque tu nunca sabe quem tá lá. Né? Tudo bem que no condomínio dele eram 400 unidades, era muito maior, então ele não conhecia todos os vizinhos, Sim. mas é ruim porque tu nunca sabe quem é a outra pessoa, né? Então, A por isso que realidade dela. é a realidade dela, o Pelo que ela está momento, passando. o momento dela, exatamente, né? É algo complexo demais para tu fazer, né? Então, por isso que é importante contar com um escritório parceiro, um escritório especializado em condomínios, né? Que faça essa cobrança, que te auxilie, que te ajude se tu precisar ajuizar isso, se precisar seguir para frente, né? Então, São muito movimentos que importante. existem as pessoas certas para fazer. Existem as pessoas Justamente certas, para evitar isso. essa exposição e essa exposição gerar um grande Ok. problema aí futuro, né? Exatamente. E, Renato, eu fiquei muito curioso quando tu comentaste ali a questão da festa da confraternização. É uma exceção, tá? É uma exceção. Poucos condomínios fazem isso, pelo menos os que eu conheço. O meu não. Lá no meu condomínio, se tivesse uma festa, ia ser que nem aquele bolo de São Paulo, sabe? Que a galera pega o bolo, taca na outra, ia ser uma confusão generalizada. Lá no meu o que funciona é só a festa do Dia das Crianças e da Páscoa. Só as crianças que se dão bem. Exato, O lá resto- também. Lá e é o dia Halloween. do... E o Halloween. Isso, Halloween não fizeram ainda. Mas vou sugerir. Gostei da ideia. lá é o Halloween, que as crianças pegam um doce na metade dos apartamentos, outra metade Isso. xingam as crianças. Páscoa e Dia das Crianças, né? Só. O resto é só confusão. A assembleia lá no meu condomínio é legal, vira meme, se filmar vira meme. Eu queria saber, foi implementado no teu mandato, né, quando tu estava lá, ou no anterior, né, quando estava o outro síndico, que tu Vicente era hoje, né? conselheiro, Subsídio. Subsíndico. subsíndico hoje, ou já é uma coisa lá da época de quando a construtora entregou? Comenta um pouquinho mais para nós como que é essa confraternização, o churrasco, enfim, como é que funciona isso? Ela, não sei exatamente quando foi implementada, mas foi antes do meu mandato. Né? Então já é vinha... algo cultural do Já condomínio. cultural do condomínio, final de ano é ter já uma confraternização dos condôminos, né? Mas há uma história no condomínio Madeiro, que é justamente, eu acho que uniu, né? Uniu muitos moradores, os condôminos, no momento da entrega do empreendimento da Goldstein. Ou seja, era necessário algumas melhorias, né? Não fizeram algumas questões, né? Seja de mobília, de questão estética, né? Dentro do empreendimento, que fez com que todos os condôminos se unissem para cobrar da Goldstein melhorias porque não estava no memorial descritivo, né? Ou seja, foi prometido algo de uma melhor qualidade, né? Isso fez com que ocorreram várias assembleias e isso trouxe os condôminos essa união, né? Em prol, né? Do condomínio contra, né? Digamos, do outro lado lá, a construtora. Sim. Isso acho que uniu muitos condôminos, né? Um começou a conhecer o outro condômino e fez com que ocorresse essa união. Eu não sei exatamente quando teve essa confraternização, mas tem realmente essa história dentro do condomínio que as pessoas são ligadas realmente, né? Tem essa grande parte aí, tem já uma relação ao longo desses 13 anos, inclusive de amizade, né? Um frequenta a casa do outro também no condomínio. Legal. Acabou conectando as pessoas. Né? Exatamente. Conecta as pessoas, né? Às vezes as pessoas se conectam por coisas positivas, né? E às vezes por coisas se unem, assim, num prol de se defenderem. O negativo Exatamente. virou positivo. O nesse negativo caso. virou Exato, positivo, mas que bacana, que Muito bacana. E, Renato, as histórias de condomínio, assim, né? A gente sabe que tem um lado bom, tem um lado ruim, mas também tem um lado engraçado. Aquele que quando passa, que tu consegue resolver, que as pessoas se integram ali, tu dá risada e pensa, meu Deus, mas é só vivendo isso, sendo síndico pra ter vivido isso, né? Que histórias tu tem pra compartilhar com a gente, assim, curiosas, engraçadas, enfim, tem muita coisa, eu acredito. Pois a minha inusitada foi essa que me marcou mesmo esses 4 dias aí de mandato, né? E esse grande sinistro. Não me recordo agora no momento algo mais engraçado, né? Aham. São tantas coisas que eu procuro resolver já o problema de forma imediata e para mim passou aquilo ali, às vezes passa um tempo, aconteceu aquele fato, já nem me recordava mais, então... Mas já te fizeram, assim, algum pedido inusitado, alguma coisa, assim, que tu pensou, meu Deus, mas a pessoa não tá bem. Não tem como fazer isso. Pensando aqui, acredito que não me recordo exatamente de algo que eu possa destacar aqui como
como engraçado nessa parte da minha gestão. Nenhuma que rende aí na rodinha de churrasco. Ainda não. Uma Olha, coisa que... em 3 anos, esse condomínio é privilegiado, hein? Tu vê que é um condomínio bem acima da média, a gente fala muito da gestão, né? Então, pelo que eu vejo, assim, vocês são muito proativos, né? Tanto tu, como o teu subsíndico, o teu conselho, que conseguem matar na raiz e não deixar virar, como ele falou no começo, uma bola de neve, né? Então acaba que fica, porque hoje eu vejo como um problema no grupo, no condomínio, o grupo do WhatsApp, né? Então começa ali, o síndico não mata na raiz e vai criando, e uma tempestade num copo d'água. Uma coisa que me chamou a atenção também, Renato, é que hoje em dia cada vez mais é difícil no síndico morador ficar muito tempo uma chapa ali, né? Tu falou que tu era subsíndico, né? Desculpa, conselho, e hoje o subsíndico foi quem te promoveu ali junto, numa teoria, uma chapa, a síndico, né? E vocês hoje não têm uma oposição no condomínio, não tem, assim, uma divergência dentro do condomínio, é bem pacificado, né? Nas assembleias vocês conseguem ter êxito, assim. Como que... Pode me explicar um pouquinho, assim, contar para o pessoal como que as assembleias hoje no condomínio, que eu acho que vai gerar essa curiosidade, né? Porque eu tô tentando revirar aí, porque é o seguinte, tá muito harmônico esse condomínio. Acho que é isso acho que é isso que eu e o Lange tá tentando descobrir. Tá muito harmônico esse condomínio, tô pensando em me mudar para lá, né? Tá muito harmônico. Ou vamos levar ele de síndico pro nosso. Ou tu vai ser daqui síndico profissional. Né? Assim, cara, vamos converter em síndico profissional. Nunca pensou em ser síndico profissional? Não, minha profissão não permite aí. Assumir tanta responsabilidade. Mas, assim, a gente tá tentando aqui, tu vai acabar me dizendo algum defeito desse teu condomínio aí, cara. Como é que as assembleias, assim, vocês hoje não têm uma oposição, vocês não... Tem alguns atritos na assembleia, como é que vocês... Ou como vocês conduzem para que não se tenha isso? Eu vou aproveitar aqui também, e foi algo inusitado para mim, comparado aos condomínios que eu acabei residindo anteriormente. Porque quando eu cheguei à primeira assembleia que teve no condomínio Madeiro, justamente ele era conduzido pelo síndico, né? Não tinha o profissional, né? No caso da guarida, ou o representante, para auxiliar aquela condução da assembleia. Não tinha uma administradora ainda? Ou não tinha administradora, mas o profissional ali da administradora para auxiliar na questão orçamentária, para conduzir, né? Geralmente são só, ou seja, na assembleia eram só os condôminos. E aí, seguindo a convenção, a mesa, fazia tudo. Presidia o síndico, né? Escolhe um secretário também para fazer depois a ata, tudo mais. Ou seja, só os condôminos é que se resolvem internamente, sem ter um terceiro alheio, né, ao condomínio. E isso eu passei da minha gestão, segui esse modelo, né? E acho que isso deve à questão também harmônica do condomínio. Ou seja, a gente não precisa ninguém para estar também nos dando apoio aqui, tentando conduzir de alguma forma, apaziguar os ânimos. Ou seja, como os ânimos... há uma certa harmonia, a gente consegue internamente entre nós somente nos resolvermos, né? Então, acaba que não tem uma chapa de oposição, até que eu gostaria que tivesse outra chapa para conduzir os trabalhos, né? Eu acho que também é cansativo, né? Embora aqui traga toda essa gratificação, satisfação, mas eu penso que eu acho que todo condomínio deveria passar pela gestão como síndico, né? Sim. Eu acho que todos passassem pelo síndico, eu acho que daria mais valor, né, ao que é feito, também iria também zelar melhor pelo patrimônio, coisas, né? Organizar as coisas pós uma festa, né? O que fez, né? Desarrumou a cadeira, sei lá, um exemplo da piscina, já bota a cadeira no lugar que o outro vai acabar utilizando, né? Hoje com nossos eventos pelo que é de todos ali, todos, exatamente. Vai na brinquedoteca, já reorganiza também, porque isso sempre vai outro condomínio, tá uma bagunça aqui, né? O Espaço Kids, por exemplo. Se ele passar como síndico, ele vai ter essa reclamação, quando ele for no Espaço Kids, ele vai organizar o Espaço Kids, né? Se ele soubesse hoje, e também esses eventos climáticos que a gente tem sofrido, volume excessivo de chuvas, ventanias, um outro exemplo, vai sair da piscina, vai fechar o guarda-sol. O guarda-sol não vai sair voando. Vai passar no corredor, vai fechar a janelinha. Então, assim, a gente tem um deck externo que tem vários estofados. Pô, tá para chover, recolhe os estofados. Então, na como prática... se fosse responsabilidade só do síndico. Exatamente. Na verdade, não. Então, se soubesse, assim, os nossos colaboradores vão trabalhar até sábado de manhã. Ou seja, começa sábado de tarde, todo domingo, e eu acabo assumindo muito esse ônus, né? Eu vejo lá, vai chover, tá lá o estofado.
Eu desço, retiro os estofados, passo na piscina, fecho o guarda-sol. Então, já preparo essa parte, né, zelando pelo patrimônio. Ou seja, se todos passassem por essa gestão, né, saberia essas coisas básicas. Mas né? às vezes também, talvez, esse próprio zelo que tu tenha faça com que se tenha essa harmonia, essa conexão, essa confiança. Pode ser. Ao mesmo também. tempo que daí tu não transmite essa responsabilidade para eles, né? Sim, Eles precisam sim. também ter essa visão de que, poxa, Que dá tu é trabalho. quantas unidades são lá no Madeira? 42. 42, é bastante, né? É bastante. Bastante gente. E o que é engraçado, né, é que se fosse da pessoa, né, se esse estofado estivesse no apartamento da pessoa Exatamente. e a janela estivesse aberta ela iria ou fechar a janela ou tirar o estofado dali, né, porque do condomínio não retirar, né? Exatamente. E tu tem a intenção de continuar? Acredito que tem uma GO para o final do ano, pro começo do ano que vem. Acho que ele não pode dar spoiler, né? Acho que não pode dar Porque ele spoiler. vai querer divulgar pro pessoal lá do condomínio. Ou vai... Eu ainda procuro ou alguém tá para me preparando. suceder, né? Tá preparando Eu alguém? tô Já preparando. Mas se for pelo bem de todos, diga que eu fico. Digo que eu fico. Se insistirem, se É. levarem cartazes, alguma coisa, ou não? Mas eu acho que é importante, como se diz, oxigenar, né? Sair um pouco também, né? Para que outros assumam e tenham, né, essa visão do tamanho do trabalho que é, né? Fazer essa gestão e com dedicação. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Conseguir um outro morador para fazer essa Que sucessão, queira essa né? responsabilidade. E às vezes não é só querer, é ter habilidade técnica, que Sim. é uma coisa que obviamente tu tem, mas também essa coisa da relação. Porque lidar com a singularidade de cada um, com as situações que acontecem Exato, todos não os é dias, fácil. né? Como tu disse, acaba sendo muito tranquilo lá por ter toda essa confiança, credibilidade. São 3 anos de construção, né? Mas imagina se daqui a pouco entra uma outra pessoa, se dispõe. Qual conselho tu daria para essa pessoa como síndico para começar? Tá começando agora, tu tem que começar por aqui, ou dessa forma. Primeira coisa, eu diria estudar com afinco a convenção coletiva e o regimento interno. Tem que saber o regramento que rege realmente o nosso condomínio. Isso é o básico. Saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Se quiser fazer uma melhoria, qual o quórum para fazer essa melhoria, né? Isso é o básico, Essa é a dica de ouro, na verdade, né? Para quem não tem o conhecimento. Exato. Considerando... Entra essa parte, estudo de parte jurídica, ou seja, o regramento jurídico. Conhecer bem as contas e os contratos, né, que a gente tem no condomínio, ou seja, análise de contas, o que ela pode realmente gastar, o que não pode gastar, que seria um extra, né, dentro dessas melhorias do dia a dia, do mensal. E conhecer também os nossos contratos. Saber quando os contratos vão vencer, para antecipadamente, ou seja, dentro desse planejamento já conseguir já fazer uma revisão dos valores, ou seja, buscar outros, e a grande negociação de valores, conseguir reduzir, não é simplesmente negociar com o próprio contratado, é trazer orçamentos de fora e demonstrar, olha, eu já tenho esse valor aqui, ou tu consegue cobrir esse valor, ou a gente vai trocar a empresa. Esse é o grande, que faz a diferença para que a gente consiga, inclusive, ou manter o valor contratual sem reajuste próximo ano, ou a gente reduzir o valor contratual. Isso faz toda a diferença a gente buscar engajar e buscando outros orçamentos, né? E aqui o meu agradecimento também a toda a parte que faz a gestão, né? Logicamente não é o síndico, né? Eu tenho um assessor predial também, que é o meu braço direito lá, né? Então, o meu WhatsApp com ele a cada minuto, estou em conversa sempre, cobro, né? Ou seja, a gente sempre tem uma listinha, o que o zelador tem para fazer, sempre tem uma lista, né? E a gente cobra essas melhorias do assessor predial também da guarida, para que a gente consiga também essas questões contratuais, checklist, né? Essa visita na área condominial para que não tenha nenhuma lâmpada nunca queimada, né? Para que seja o condomínio exatamente como eu disse, sempre impecável. Essa sempre ideia. Rodando direitinho, né? Exato. Se tem alguma, sei lá, uma pintura por fazer, já vão fazer, né? Tem o reboco ali que estourou, vamos refazer o reboco, já vamos pintar. Então a ideia é sempre deixar o condomínio nos trinques. Nos trinques, como se diz. Eu acho isso muito importante, né? E a guarida, ela nada mais é do que o braço direito do síndico, né? A gente faz ali a gente ajuda o síndico a administrar o condomínio, né? O papel principal, o maestro, é o síndico. Sim. A gente está ali para auxiliar a administração do condomínio, né? E é importante ter, né, um síndico que nem tu, proativo, que está ali sempre disposto a ajudar, e a gente vai estar sempre auxiliando
né, sendo ali, como tu falou, né, com o nosso assessor predial lá, sendo o teu braço direito. Eu fiquei com uma outra dúvida aqui, né, uma outra questão, que é assim, nesse condomínio muito harmônico, né, eu tô vou pegar pesado aqui com ele, né? Tem unidade disponível lá? Hã? Tem unidade Tem disponível. unidade disponível? Não, mas pelo que eu vi aqui, o pessoal mora lá há muitos anos, né? Eu acho que é uma comunidade que está lá junto há muito tempo. Vocês lá têm alguns outros ritos, assim, que não seja só confraternização de final de ano? Vocês costumam fazer outros eventos juntos? E se vocês contam com algum tipo de ajuda externa para esses confraternização, como é que funciona isso? Bom, da confraternização de final de ano, sempre as mulheres, né, minha esposa, em conjunto com outras integrantes lá do grupo, acabam organizando, né, traz um chefe para fazer uma determinada comida, né, escolhe, e é cobrado de cada condomínio, é por adesão, né. Então, por adesão, às vezes inclui bebida, cada ano tem, né, se vai incluir com bebida, ou cada um leva a sua bebida, então, e se contrata uma banda, né. Que Ah, legal. E aí tem música ali, vai até tarde, né. É uma festa Então, da guarida. É uma festa agora. Então, essa agora, dia 30, vai começar 1 da tarde, com almoço, né? Aí a gente, né, leva chopp e tal. Então, a nossa área é bem bacana do Madeiro, ali, a área externa, ainda mais nesse final de ano, às vezes ensolarado, um dia fica bem agradável aí para essa confraternização, e com banda se estende até de noite, né? Mas nós temos também esses grupos de engajamento, de harmonia. Existe, logicamente, alguns grupos, né, de WhatsApp, a gente sabe, né? Eu tenho um grupo de aviso, que é basicamente só eu me manifesto para não tumultuar muitos avisos necessários, o pessoal siga aqueles avisos. Existe um grupo do Madeiro que também aí é para todos se manifestarem, né? Eu estou em todos, e aí às vezes surge uma situação já de pronto, eu já tento matar na raiz aquela situação para não se prolongar e gerar um problema, um conflito, né? E existem alguns grupos que é o Madeiro Girls, que são das mulheres do Madeiro, e o Madeiro Boys. Então, o Madeiro Girls, as mulheres se reúnem eventualmente no salão de festas, né? Para tomar lá um espumante, para fazer uma janta e bater papo. É o time do vôlei, né? As gurias do vôlei. Tem. Agora está se formando, nós temos uma quadra poliesportiva e tem, né, as mulheres do condomínio que estão também Começando na terça-feira de noite querendo jogar. Que show. Fazer toda terça-noite vôlei. Então, confraterniza. E tem o bacana. Madeiro Boys também, que aí os homens também se reúnem eventualmente para fazer um churrasco e bater papo. Que bacana. Show. Renato, então, quero te agradecer, né, por estar aqui hoje com a gente. Foi muito legal, muito esclarecedor, né, principalmente conhecer aí toda a tua jornada dentro dessa realidade como síndico orgânico. A gente sabe que o trabalho que tu faz, ele faz a diferença, assim como o de vários outros síndicos que a gente tem aí no mercado. E o síndico morador, ele não é só o síndico, né? Ele é também morador, então ele doa tempo, ele dispensa de tempo, ele abre mão muitas vezes de alguns pontos pessoais para poder resolver as coisas que são em prol daquela comunidade, para que aquilo ali seja sustentável, siga harmônico, dê certo. Então, muito obrigado pela tua participação até aqui. Eu agradeço a oportunidade também, expor algumas situações nada melhor também que agradecer mais uma vez nosso assessor predial Claudemir, né, o nosso zelador Lucas, quem lida ali na parte da nossa limpeza, o Mauro, a Cleonice, que todos eles fazem parte, né, dessa gestão exitosa. Que show. Renato, eu também quero agradecer. Acho que a gente aprendeu muito nesse papo aqui, principalmente sobre proatividade, sobre um condomínio harmonioso. Acho que a gente tentou de tudo para pegar ali algum conflito, muito pouco. Não, mas o cara é bom, É muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo. Acho que teu trabalho faz a diferença na vida das pessoas, principalmente do Condomínio Madeiro, também na Defensoria Pública. Muito obrigado mesmo. Eu acho que já fica o nosso convite para ter outros papos aí. Com certeza. Combinado, ficam convidados aí para conhecer o nosso condomínio Madeiro. Vamos lá. Vamos eu lá. vou perguntar lá pro pessoal. Isso. Olha só, não sei se tu assistiu o episódio lá do Tá na Pauta, mas a gente quer bem verificar. A gente veio dar uma olhada. Próxima Assembleia do Madeiro, vamos fazer presente. Descobriu o segredo, né? Vamos levar o Renato para dar um treinamento para os nossos outros assessores, para eles é conduzirem verdade. os síndicos das outras carteiras do Exclusive, né? É isso aí.
Bom, gente, então esse episódio provou uma coisa, né? Viver em condomínio a gente sabe que é desafiador, mas também é viver em comunidade. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem momentos que precisa de uma ação muito mais rápida. Então, preparar as pessoas para isso é papel também da administradora, né? Estar próximo ali do síndico, do assessor, quando o condomínio tem esse formato, onde tem um colaborador guarida ali junto com o síndico como braço direito, como o Renato Perfeito. falou. Mas antes de encerrar, então, eu quero deixar uma mensagem aí especial para todos os síndicos, né, que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente. Então, o episódio está disponível no Spotify, no YouTube. Então, a forma com que tu estiver assistindo essa mensagem é para ti, síndico. Então, ser síndico profissional ou morador, né, é estar no centro de tudo aquilo que move um condomínio, que basicamente é processos também, mas não, são pessoas. São as pessoas que movem o dia a dia dessa comunidade chamada condomínio. Ser síndico é dialogar, é resolver, é acolher, é decidir, é orientar, mas também, muitas vezes, não ter um reconhecimento, né? Às vezes acontece, mas é sempre um impacto. A forma com que o síndico conduz, ela produz um impacto muito grande. E nós, da Guarida, a gente quer, né, que a gente saiba que nós vemos vocês, síndicos, nós entendemos o esforço, a paciência, a gente quer estar do lado, a gente quer apoiar de todas as formas possíveis, de formas ágeis, principalmente para que as soluções cheguem da melhor forma. Por isso a gente está sempre buscando soluções, seja através dos nossos parceiros de marketplace, seja através dos nossos profissionais que fazem a gestão dos condomínios, né? Aqui o síndico, ele é protagonista, né? A gente está ao lado para apoiar, para ajudar, para caminhar junto, porque a gente sabe que cuidar de condomínio é cuidar de uma grande comunidade, e comunidade só se constrói com parceria, confiança e presença, e é isso que a Guarida quer. E podem contar sempre com a Guarida para apoiar, orientar e caminhar junto. Nosso compromisso é estar sempre ao lado de quem faz a diferença todos os dias. Esse é o nosso compromisso. A gente quer estar perto, a gente quer estar junto, não só do síndico, mas também das pessoas que fazem parte dessa construção, como tu mesmo agradeceu aí o teu time, né? Porque tu tem um time, esse time aí é o que faz também acontecer todos os dias, quando muitas vezes tu também não pode, porque tu também tem os teus momentos da tua carreira, né, Renato? Então, quero agradecer a todos aqui que estiveram nos ouvindo, né? Não deixem de comentar, de compartilhar, colocar aqui qual assunto vocês querem ver no próximo episódio, trazer algumas histórias, compartilha com a gente, depois a gente vai lá dar uma olhada e talvez aí surja uma oportunidade de a gente gerar um novo episódio aí, trazendo talvez um colega de profissão teu, seja ele um síndico orgânico ou profissional. Então, Hércules, muito obrigado também. Eu que agradeço, pela condução Luan. aqui comigo hoje. E esse foi o episódio 3 do Tá na Pauta, e a gente se vê em breve.